Com o objetivo de desconstruir a polêmica gerada em torno da inclusão das temáticas identidade de gênero e orientação sexual nos planos municipais de educação, a FETANSE reuniu, no último dia 29, servidores de 50 municípios no projeto Diálogos FETANSE 25 anos. Hoje iniciamos o Diálogos FETANSE, 25 anos, faz parte de uma agenda de debates comemorativos aos 25 anos de luta da FETANSE. Nós entendemos que o tema é discutir gênero e sexualidade, pela história que a FETANSE tem, pelo compromisso que ela tem com a luta em defesa da garantia dos direitos humanos a todos os seres humanos, nós não podíamos silenciar esse tema. O que nós defendemos é que a escola seja um espaço que respeite todos os seres humanos e que lá eles tenham a possibilidade de se desenvolver na sua plenitude. Dados do INEP revelam que as violências de gênero lideram o ranking de 38% das violências que ocorrem dentro da escola, seguidos da discriminação pela orientação sexual, que atinge o patamar de 26%. Identidade de gênero e orientação sexual são apenas uma das ações das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que é o planejamento da educação brasileira para os próximos 10 anos. As temáticas citadas, inclusive, foram ratificadas nos últimos 6 meses em conferências e plenárias realizadas nos municípios de todo o país. Mas a polêmica em torno das propostas só surgiu quando os planos municipais de educação chegaram às câmaras municipais e assembleias legislativas, pressionadas pelas bancadas religiosas e com respaldo das igrejas evangélicas e católicas. Há uma confusão aí no sentido de inserir na lógica do Estado brasileiro, que é laico e deve permanecer laico, várias perspectivas religiosas. Eu acho que essa é a grande confusão. O Estado não pode se confundir com questões de fé, porque o Estado tem uma natureza pública, né, da esfera pública, dos interesses coletivos, difusos, e a fé está na esfera do privado. Eu escolho acreditar em Deus, ou em Jesus, ou em Buda, ou até mesmo não acreditar. Na realidade, a gente vive um preconceito velado, né? Um preconceito travestido de questões religiosas, de questões familiares, que na realidade destoam muito do debate que nós estamos realizando. Na realidade, a política de governo que a gente tem realizado é uma política de diálogo, é uma política de inclusão, não de exclusão. Então a gente não quer excluir os direitos religiosos, não quer excluir os direitos familiares, que inclusive fazemos parte de famílias e famílias diversas, né? Hoje a gente vive modelos familiares totalmente diferentes dos modelos familiares do século passado. A gente tem famílias hoje compostas por 2 homens e uma criança, ou por 2 homens apenas, 2 mulheres, por apenas uma mãe e os filhos. Então a gente tem vários modelos de família e que a gente tem que garantir os direitos e o acesso à educação a todos esses tipos de família e a toda a população, sem excluir as questões de identidade de gênero, as questões de diversidade sexual. Um dos convidados do evento, o doutor em Educação Brasileira Alexandre Joca, disse que a exclusão do tema do debate da educação é só mais um reflexo do preconceito escancarado contra o socialmente diferente, seja ele homossexual ou não. A questão da sexualidade, ela não começa na juventude, né? Ela vem desde a criança, né? Quando a gente, por exemplo, questiona os jovens, quando que eles descobriram que era homossexual, que era gay, quando foi essa descoberta, geralmente os jovens dizem que eles não descobriram por si, eles descobriram a partir do olhar do outro e vai agindo de uma forma individual, a partir de suas experiências, a partir das maneiras como ele articula para sobreviver a isso. Vetada em cidades importantes como Fortaleza e Caucaia e ameaçada no estado do Ceará, a discussão de identidade de gênero nada mais é que a forma como nos reconhecemos dentro dos padrões de gênero estabelecidos socialmente. Embora a maioria das mulheres se reconheça no gênero feminino e a maioria dos homens no masculino, isto nem sempre acontece. Falamos então de pessoas cujo sexo biológico discorda do gênero psicológico. São os travestis e transexuais ou transgêneros. Bem, nós vivemos numa sociedade heteronormativa que nos posiciona, nos impõe desde antes da gente nascer. O homem só pode usar azul e a mulher só pode usar rosa. Presidente da ONG pioneira nos debates sobre diversidade sexual e direitos LGBT, o Grupo de Resistência Asa Branca, Chico Pedrosa chamou os servidores para a luta
contra a homofobia e o preconceito de gênero. A própria origem do movimento LGBT, né, nos anos 70 e 80, quando as primeiras discussões se deram no ambiente universitário, com professores, e também sempre teve uma dimensão muito próxima do movimento sindical e movimento partidário também. Então, hoje a gente vê alguns sindicatos como esses que são filiados à FETANSE e essa iniciativa da FETANSE de pautar essa temática da orientação sexual, identidade de gênero e direitos à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais extremamente importante. Em primeiro momento significa um retrocesso, porque os planos, eles são a configuração da participação popular. No plano municipal, a gente tem 4 segmentos: os gestores, os trabalhadores da educação, os pais e os estudantes. 2 desses atores são os mais importantes para um plano, que são os pais e os estudantes. Então, quando a gente tem um plano aprovado com toda a mobilização e participação popular, e de repente a gente vê um grupo mínimo segregando algumas ações de um plano a qual esse grupo não participou, isso é um retrocesso. Ao final do Diálogos FETANSE, os trabalhadores aprovaram monitorar os temas nos planos de educação, combatendo os preconceitos existentes. O evento foi encerrado com o Cine Debate, que exibiu o filme Pride. Ele tem que ter consciência daquilo que ele está prestando serviço, né? Para quem ele está prestando serviço. É importante que ele tenha essa abertura, que ele tenha essa determinação de realmente fazer o serviço dele com qualidade, aceitando o outro como ele é, né? Esquecendo os seus paradigmas, quebrando realmente essa falta de maturidade que ele possa ter em relação a alguns assuntos, né? Como, por exemplo, o negro, o homossexualismo, envolvidamente o travesti, né? É o nome social, que nas escolas do Maracanaú é trabalhado, é aconselhado que se o aluno tiver uma maioridade, né, ele possa usar o nome social, e é interessante que isso funciona.